Bom, gostaria agora de convidar o Sóstenes Macedo para compartilhar um pouco com a gente o que eles têm feito também, uma parceria muito interessante que ele vai compartilhar aqui da Codessal, né, e com as escolas. E aí eu queria trazer um dado muito importante, que eu acho que inclusive foi até o que motivou Salvador a cada vez mais trazer planos resilientes, né, dentro do sistema de educação, que uma pesquisa encomendada pelo Instituto Alana com dados do MAP Biomas demonstrou que Salvador é a cidade que tem mais escolas em riscos climáticos. E 50% das escolas de Salvador estão expostas a altíssimo risco climático. Então, quando eles leram, a Simone Café falou, nossa, Laís, quando a gente viu essa pesquisa, a gente falou, precisamos fazer alguma coisa, e hoje eles têm políticas de parques naturalizados, e tem um plano muito interessante, que não é recente, é um plano antigo, né, da Defesa Civil junto com as escolas. É isso que o Sóstenes vai compartilhar aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Sóstenes. Se autodescreva, por favor. Muito bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui nesta manhã. Eu sou um homem jovem senhor, de 49 anos, moreno, 1,82 m, e para quem sabe e conhece da história das defesas civis, estou aqui no padrão, com o meu colete laranja, que é a marca registrada dos dirigentes e agentes das defesas civis de todo o Brasil. Primeiro dizer que é uma incumbência extremamente desafiadora de falar aqui em nome do prefeito Bruno Reis, o prefeito da nossa capital baiana, primeira capital do Brasil, da nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, que é uma grande mulher, que faz um grande trabalho, e quando eu cito a Ana Paula nessa qualidade de grande mulher e grande gestora, a Fabíola, que está aqui presente, me colocou em saia justa, mesmo vestindo uma calça preta. Falar depois dessas três mulheres realmente é bastante desafiador. E falar após a secretária Raquel Teixeira, eu já deixo um aviso aqui ao meu querido amigo Coronel Boeira, que é o secretário da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, assim como o secretário extraordinário de crise, né, da crise climática, que esteve na nossa Defesa Civil para conhecer a nossa estratégia, a nossa estrutura. Vocês fiquem muito atentos, porque a secretária da Educação pode rapidamente, no movimento do governo Eduardo, mudar de posição e assumir a gestão da Defesa Civil ou da crise climática. Primeiro, secretária, falar da minha felicidade em lhe escutar com tanta propriedade. Não à toa a Laís fez a primeira recomendação, mas de forma muito transversal, muito plena, a sua fala aqui, que enriquece, engrandece a todos nós presentes nesse encontro. Eu queria citar, e já pedi vênia aqui a Fabíola, que já me deu também os 8 minutos, pedir a garantia do tempo das minhas antecessoras, que ultrapassou e muito esse prazo. Queria citar a presidente do Instituto Alana e cofundadora, Ana Lúcia Vilela, o seu CEO aqui presente, Pedro Hartung, que está aqui também conosco, o chanceler Marcelo, e nessa descrição eu me somo ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, na minha autodescrição, acima do peso, pelo menos mais do que eu gostaria de estar, com toda certeza. A Ana Tome, da COP30, estaremos lá em Belém também, com o Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civil das capitais e grandes cidades. Eu que presido essa organização brasileira, que representa todas as defesas civis das capitais e grandes cidades do nosso país, junto com o Coronel Evaldo, que é o secretário da Defesa Civil de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo e os demais que viveram essa situação trágica no Rio Grande do Sul, qual Salvador se sumou aos esforços e conseguiu enviar, por meio da Força Aérea Brasileira e dos Correios, 303 toneladas de água naquele período, sob a orientação e determinação do prefeito Bruno e da vice-prefeita Ana. Cito aqui também os meus, como é que poderia dizer, anfitriões da noite de ontem, o Adalto, a Sofia, também do Instituto Alana, o Renato, a Fabíola, que eu já citei, o JP, a prefeita Débora de Jarinu, aqueles quais pudemos conversar. Falando em Rebeca, tem uma Rebeca que está aqui presente pela Unesco, e a Rebeca, fotógrafa, também está aqui. E em Salvador, a Rebeca tem muito poder e papel. Ela é a primeira-dama da nossa cidade e ela que lidera as ações da primeira infância. Então, a nossa primeira-dama, Rebeca Reis, ela é a líder da nossa Simone Café, qual eu já aproveito para deixar um abraço para a Simone, que está aqui nos acompanhando nessa transmissão online. A nossa equipe da Codessal está toda presente. Como eu disse, eu fiz essa introdução e agora eu passo para uma discussão mais voltada à nossa ação. Ok? Vou pedir licença para falar de pé. Infância no centro
da crise e da mudança climática. Nós trabalhamos, pessoal, e assim, eu não poderia iniciar essa discussão falando diretamente da condição da infância. E o bacana na conversa de ontem à noite é de que, diferente do que eu imaginava, tal como o núcleo da primeira infância de Salvador, que atuava até os 6 anos, a Fundação Instituto Alana atua até os 18. Então, as nossas possibilidades de discussões transversalizadas com as ações de defesa civil são ainda maiores. Nós passamos também, secretária, por problemas em 2015. À época, o prefeito Assemineto enfrentou uma grande chuva em Salvador, com 26 mortos, e aquele momento foi um ponto de passagem para a transformação do que antes era uma coordenadoria de respostas. De forma vulgar, as pessoas diziam que era para contar corpos, para trabalharmos na perspectiva da prevenção. Passamos a ter efetivamente um órgão com orçamento próprio, com vida própria, procedimentos administrativos, protocolos, tecnologia, o que hoje consolida Salvador e a Defesa Civil de Salvador como uma grande referência e norte de todo o Brasil. Então, recebemos semanalmente, mensalmente, secretários, prefeitos de todo o país na nossa cidade para discutirmos prevenção, para discutirmos defesa civil, como na semana passada o prefeito Bruno Reis, que é o presidente da Comissão Permanente de Adaptação Urbana e Mudanças Climáticas e de Resposta a Desastres, recebeu prefeitos, secretários de todo o Brasil na nossa cidade para discutir essas questões. Tivemos essas perdas e a partir daquele momento começamos a preparar um plano municipal de redução de riscos, conhecer efetivamente a nossa cidade. A partir de então, iniciamos essa busca incansável, capacitamos as nossas equipes com profissionais das mais diversas áreas, contamos hoje com um cabedal de profissionais multidisciplinar, transversalizado, engenheiros civis, engenheiros ambientais, geólogos, engenheiros eletricistas, arquitetos, oceanógrafos, meteorologistas, estatísticos, dentro da nossa estrutura, para poder, em campo, fazer os estudos, as análises factuais, assim como podermos criar os planos. A secretária foi muito feliz em dizer: plano de contingência não se constitui apenas numa peça orientativa no papel, mas conversando com as pessoas, com a vida das pessoas. E infelizmente a gente precisa trazer esse dado também aqui numa discussão como essa, que se trata de infância, se trata da juventude, que é a criminalidade, até mesmo para fazer os acessos dessas pessoas em que vão fazer, por exemplo, uma rota de fuga, ela poder ou não passar por certos roteiros, porque ali tal comunidade não pode ultrapassar. Constituímos uma série de programas. Dentro desses programas, os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, com a perspectiva de capacitar as famílias, os moradores das áreas de risco. Esses eixos são eixos nacionais, mas fazem parte do nosso plano municipal de redução de riscos, e eu começo agora a apresentar como nós fizemos o desdobramento desses programas para as nossas crianças e jovens. Nós temos o PDCE, que é o Programa de Defesa Civil nas Escolas. Hoje contamos com mais de 10 mil crianças capacitadas. Capacitadas frontalmente, Laís, capacitadas conversando uma a uma. O nosso desejo, secretária, é de que a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Educação, e eu falo que o nosso Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil é extremamente ágil, parceiro e coloca em prática muitas das nossas políticas. O secretário Tiago Martins Dantas, colega da Educação, junto com o secretário Ivan Euler, da CECI, Cidade Sustentável, nós estamos buscando a universalização dessa capacitação para todas as crianças da nossa rede. Outro sim, ainda nesse momento, estamos fazendo dentro do nosso programa. Capacitamos os professores, mas capacitamos diretamente as nossas crianças. São mais de 100 escolas já capacitadas ao longo desses últimos anos. São imagens aí do nosso atuar, da nossa prática. É claro que com o exaurir do tempo a gente não vai poder apresentar ainda mais, mas nós temos dentro da nossa sede o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que é uma grande referência para o Brasil. O CEMADEC de Porto Alegre, inclusive, leva este nome em homenagem ao nosso. Eles fizeram toda uma reestruturação, também era uma diretoria que virou uma secretaria e que hoje faz a sua política dentro da cidade. Essas crianças, após a capacitação, elas vão com a estrutura da nossa Secretaria da Educação para a nossa sede, conhecer o nosso centro de monitoramento, conhecer as nossas práticas, conhecer as discussões do mapeamento das áreas de risco e assim passam a internalizar esses valores tão importantes para as suas vidas. Eu queria trazer aqui algo muito interessante, de que quando a gente consegue levar para as crianças, esses valores são muito mais facilmente internalizados. Uma criança que passou por essa capacitação,
ao chegar na sua comunidade pobre, aqui foi citado por Laís, de que 50% das nossas escolas estão em área de risco climático. Eu vou um pouco além, Laís. Está em área de risco, muitas vezes, geohidrológico. Salvador, para quem é da área da geologia, conhece bem, sabe que nós temos a cidade alta e a cidade baixa. Muitas vezes cantadas em versos e prosas pelos nossos artistas locais, mas, efetivamente, esse é um risco muito grande para todos que moram nessas localidades, sobretudo aqueles hipossuficientes que, por sua vez, não têm como constituir estruturas muito bem formadas, com a técnica devida, com acompanhamento de profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAU, e que assim fazem as casas sem a chance de uma segurança maior. A criança foi jogar o lixo no lixo, não é assim? Leva o lixo ali no lixão. Esse lixão era uma pirambeira, era um local de uma ribanceira. A criança, ao chegar no local, se deparou e retornou com um saco de lixo para casa. A mãe bradou, perguntando por que ela estava desobedecendo, e ela disse que aprendeu isso na escola, no nosso PPDC. Perdão, PDCE. PPDC é um outro nosso plano preventivo de defesa civil. O nosso programa de defesa civil nas escolas. A mãe foi à escola brigar com os professores e ela também foi internalizada dentro desse conceito nosso. A gente conseguiu avançar. Eu vou passar adiante aqui para a gente ir seguindo mais à frente o NUPDEC Mirim. O nosso NUPDEC Mirim, ele vem como desdobramento. Vocês se recordam, finalizando já, de que nós ficamos um bom tempo sem aulas por conta da pandemia. Nós avançamos e dentro dessas mesmas áreas de risco geohidrológico, continuamos com as ações com as nossas crianças para que nós não perdêssemos assim. E vocês vejam aí, uma garagem, um estacionamento. À época as máscaras eram uma realidade na nossa apresentação e que hoje contamos com a série de pessoas, crianças, jovens que fazem parte. Por fim, já entrando aqui nessa reta final, não tive o mesmo tempo dos meus antecessores, pátios naturalizados, matéria a qual a Laís e a Rebeca aqui já discutiram. A Simone Café lidera isso muito bem. Eu preciso falar da Rafaela e da Lívia, que coordenam tanto no PDEC quanto no PDCE, e agora a Simone, que faz parte, coordena o núcleo da primeira infância, fazendo a transformação. Nós já tiramos em uma das escolas a parte de impermeabilização, de concreto, transformamos aquele pátio efetivamente em algo com soluções baseadas na natureza. Já fomos para o segundo e a Café pediu que eu deixasse aqui uma mensagem para vocês, de que dentro do nosso plano de governo, planejamento estratégico da prefeitura, nós teremos aí 100 dessas escolas que terão essa atividade até o fim do mandato. Eu só queria fazer uma parte final, me permita, por favor, porque é emblemático. Eu tenho que fazer uma entrega aqui, a minha e a que Simone me pediu para a Laís. Esse aqui é Defesa Civil e Novos Paradigmas, Prevenção e Resiliência e Sustentabilidade, é uma produção da Defesa Civil de Salvador por mestres, mestrandos, doutores, doutorandos no nosso Centro de Estudos e Pesquisas da Defesa Civil de Salvador. Foi lançado na semana passada na reunião da FNP, é nosso, para o Brasil, para vocês. Esse exemplar é lá do núcleo da primeira infância, da Simone Café, da primeira-dama Rebeca, pátios naturalizados no Centro de Educação Infantil de Salvador. E aqui me foi apresentado, antes dessas falas, qual me faço presente, de que a gente precisava de ação concreta. Tudo que eu citei aqui são ações concretas, mas essa é uma ação que a gente pode materializar, Laís. Vocês estão vendo esse colete laranja que eu citei na minha autodescrição. Ele tem vida útil, ele amarela, perde a cor, desbota, e no passado as pessoas jogavam fora, ia para o lixão. Não vão mais. Eu vou ler um textinho enquanto eu lhe entrego, porque agora nós temos devidamente certificados com compensação do carbono, inclusive. Essa bolsa carrega histórias e sustentabilidade. Foi elaborada a partir do reaproveitamento dos coletes descartados da Defesa Civil de Salvador, Codesal, uma iniciativa que alia a inovação e a responsabilidade socioambiental. O procedimento de reaproveitamento é devidamente certificado, garantindo segurança e qualidade. Era essa a contribuição que eu queria deixar para todos vocês aqui presentes hoje nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada, Sóstenes.